Bom dia, boa tarde, e aí, jovens do nono ano, como estão vocês? Tudo bom? Nossa aula de hoje é fazer a correção da revisão que foi mandada para vocês no sábado. SEMEC manda todo bimestre essas atividades para vocês responderem. Por favor, pega aí o gabarito das questões e vamos fazer a correção de boa parte delas. Primeira, apesar do esforço governamental, ainda existe sérios problemas referentes ao atendimento das necessidades básicas dos grupos minoritários. Essa afirmação faz referência aos programas do governo brasileiro que tenta remediar os problemas de grupos minoritários. Entre esses grupos, podemos destacar como minoria essa situação precária. Lembrando isso, nós já falamos bastante, que minoria não é pelo número de pessoa absoluta, mas sim pelas suas necessidades básicas. Ela é podada de seus direitos, tá certo? Então vamos ver lá os grupos. No Brasil, os deficientes físicos, sim, eles seriam um grupo minoritário, porque lá não tem acessibilidade. Então você pega a dificuldade para ele pegar um ônibus, pouquíssimo ônibus tem acesso, ele chegar à escola, olha o tipo de calçada que tem no país, seus direitos são podados. Indígena também, é um povo, não é isso? Todos os seus direitos. Olha o conflito como o governo atual retrata os indígenas, que eram os verdadeiros donos da terra, quando os portugueses eles estavam aqui, não é isso? Político, pelo contrário, político é uma classe privilegiada, onde seus poderes não têm limite, são ilimitados. Olha a qualidade de vida e os direitos que ele tem em relação à sociedade. Então, por isso que a letra B, tá? A é falsa. Letra B, os estudantes. De certa forma, o estudante não é minoria, apesar de ainda faltar muitos direitos, né? Educação de qualidade, algumas coisas, mas já está se tornando universal no país. Todo jovem pode estudar, a qualidade não é ideal, alguns já não têm acesso a tudo, mas ele não é incluído, porque no geral já melhorou bastante. Indígenas, sim, e quilombolas. Então, o que quebra aqui são os direitos dos estudantes, que é como a gente falou, ainda tem muitos alunos que não têm direito a tudo, ainda falta, mas no geral, em relação às outras, eles estão razoáveis. Então, seria a letra D, os deficientes, não é isso? Físico, os indígenas e os quilombolas, que nós falamos bastante sobre isso. A segunda, os movimentos separatistas regionais, religiosos, étnicos nacionais são marcas que rodeiam o território pertencente a diversas sociedades mundiais. Em alguns países, grupos étnicos nacionais diferentes convivem tranquilamente, enquanto em que em outros há sérios conflitos e movimentos sociais que acabam redefinindo os territórios. O exemplo é a África do Sul, que ao longo dos anos 80 e 90, com a questão do apartheid, teve vários conceitos associados a essa barreira ideológica. Nesse sentido, associe cada termo citado na primeira coluna ao respectivo significado descrito na segunda coluna. Bem, gente, esses termos aqui, eles são muito parecidíssimos. Às vezes, uma vírgula diferencia um de outro da maneira de tu fazer a leitura. Então, muito cuidado. Se vocês tiverem dificuldade, isso é normal. Todo mundo que vai fazer precisa de uma, duas, três leituras. Eu mesmo fiz 3, 4 leituras para poder responder a questão. Porque ela é muito parecidíssima. Porque ele trata, em referente à primeira não, que é muito fácil. Muro anti-imigração. Mas comunidade é muito parecido com sociedade e com identidade étnica cultural. E quando eu falo em identidade étnica, eu tenho um termo só, etnia. Então ele não se torna fácil. Mas vamos fazer a leitura com calma que nós vamos compreender. Primeiro, é contrário ao espírito de cooperação contrapondo da relação bilateral em seu conjunto e prevalece para garantir a segurança na fronteira, gerando um clima de tensão entre as comunidades fronteiriças. Então essa daqui está muito fácil, porque seria um muro anti-imigração. Então lembra do caso dos Estados Unidos e Canadá. Nós já tínhamos uma parte do muro feito, no governo Trump atual dos Estados Unidos, ele começou a criar outro muro. Para quê? Para barrar a imigração do lado do México para o pessoal que ia entrar nos Estados Unidos. Olha o ponto que ele fala aqui. É contrário ao espírito de cooperação, ou seja, não existe a cooperação entre as duas nações. Foi o que os Estados Unidos fez, uma barreira física para não deixar os mexicanos passar para lá. O outro, está associado a determinadas formas de organização social, que surge e se desenvolve através de experiência de grupos humanos, identificados por crenças, normas, idiomas e técnicas, aprovada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui vai ser o 3, que é a identidade étnica cultural. Porque aquela não pode ser associado, aqui no caso, quando eu falo de comunidade. Porque a comunidade ela pode ser uma comunidade ribeirinha, pode ser uma comunidade de um determinado bairro, e aqui ó, é declarado pela ONU, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a ONU leva em conta quem? A identidade étnica cultural. O 4 é constituído por comunidades diferentes,
diferenciadas pela cor da pele, por uma cultura específica e pela origem em uma determinada população nacional. Aqui nós estamos falando do quarto, que é etnia. Professor, mas não poderia ser uma sociedade? Sim, mas a sociedade ela pode ter várias etnias dentro, certo? E aqui ele está especificando só de uma. Então a sequência vai ser 3, aliás, 1, 3 e 4, que se refere à letra A. Se você acertou, ótimo. Se não, não se preocupa. Faz outra leitura e vê direitinho que essa questão ela é meio confusa, porque ela é muito parecidíssima. Não se preocupa não, tá? Terceira. Leia o fragmento que se segue da entrevista concedida pelo intelectual palestino Eduardo Said, comentando os problemas atuais no Oriente Médio. Entrevistador. O senhor não gosta da expressão choque de civilizações? Por quê? Choque de Civilizações foi um livro escrito lá na década de 2000, com 90, perto de entre 90 e 2000, pelo escritor americano. Quando terminou a Guerra Fria, que ele pegou e disse que era o fim da história. Então agora nós íamos ter choque de civilizações, aonde o mundo islâmico era uma civilização, onde o Ocidente era outro, onde os latinos era outro, e que seu conflito ia se dar pelo embate entre cada um querendo defender a sua cultura. Aí o Said vai e fala: são inúmeros os problemas. Para começar, ela trata a civilização como se fossem entidades fechadas, lacradas, alheia a qualquer tipo de troca. Ou seja, qualquer dessas civilizações não teria aberto para o comércio mundial com os países, não ter relações sociais, né, culturais. E não é bem isso. Você vai no mundo islâmico, ele é aberto para o turismo, para o mundo ocidental. O próprio Estados Unidos também é aberto para o mundo oriental. Por fim, a ideia de choque de civilização tem um aspecto caricatural, muito nocivo, como se enormes entidades chamadas Ocidente e o Islã estivessem num ringue, lutando para ver qual é a melhor. Então seria um embate o tempo todo, isso aqui, ó, lá da revista Veja de 2003. Assinale a opção que reforça a opinião emitida por Saad. Vamos lá para a letra D. As trocas entre os distintos conjuntos civilizatórios incluem mercadoria, culturais, desse modo padronizam as civilizações? Não se padroniza. Nós estamos vivendo num mundo globalizado que há uma tendência da padronização, mas também há uma resistência enorme das culturas. Você compra o que é de outro país, mas você tem sua cultura fechada, tá certo? Fechada no aspecto de você preservar, não é que você não abra a cultura, de preservar, de você valorizar a sua cultura. Letra C. O mundo muçulmano não é homogêneo, assim como o ocidental, portanto apenas os conflitos internos devem ser considerados. Se ele não é homogêneo, lógico que não é o mundo, ele não é homogêneo, ele tem divisões entre eles. Você pega o mundo islâmico, ele tem xiita, ele tem sunita, tem um país que é aberto, no outro é mais fechado, mas ele não tem, portanto, apenas os conflitos devem ser considerados. Não, existem os conflitos externos, esse que é o grande mundo. O problema no mundo é os conflitos externos. Letra B, não existe diferença jurídica e política entre o Ocidente e o Oriente Médio. Entre o Ocidente e o Oriente Médio. Logo, não faz sentido diferenciar essas duas civilizações. Lógico que existe. A diferença é o papel jurídico e político é diferente. No mundo ocidental, normalmente os países são o quê? Democráticos. Você tem direito de escolher seu governo. Você pode criticar seu governo. No mundo do Oriente Médio, no Islâmico, ele é mais fechado. A maioria dos países, a população não tem direito de votar, não tem direito de expressão, não existe liberdade. Então, o setor jurídico e político são diferenciados. A resposta aqui seria a letra A. As diferenças culturais não podem ser tratadas como expressão de conflito, mas sim como particularidade de cada civilização no tempo e no espaço. Então, eu sou diferente do mundo, se eu sou ocidente, eu sou diferente do mundo oriental, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que preservar a minha cultura, mas respeitar do próximo. No mundo ocidental, nós vamos para o aspecto religioso. Nós temos um único Deus, somos monoteístas, acreditamos no Pai que está no céu, que Cristo, que era o Filho, veio viver para a gente. Quando eu vou para o mundo islâmico, ele também sou monoteísta, mas o Deus deles já é diferente, Allah. O profeta dele foi Maomé. O livro sagrado dele é o Alcorão. O livro sagrado nosso é a Bíblia. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou achar que o meu mundo da religião é o correto? Eu concordo com o meu correto, mas eu tenho que respeitar a religião do próximo para tentar ter uma convivência. Esse é o que o autor tenta dizer. Existe diferença, isso é riquíssimo cultural, ético-religioso, e que você consegue conviver respeitando o do próximo. Quarto, sobre a Catalunha, analisa a afetiva. Catalunha é uma parte da Espanha. A Espanha é um país multicultural, ela tem várias regiões, tá certo? Que ela chama de comunidade, né? Isso, então cada um com língua diferente, então é um imbróglio. E que predomina sobre Madrid, que fala o espanhol e que tem uns conflitos. Então vamos ver como é que ele fala aqui.
A Catalunha é uma região de minoria étnica que se encontra ao leste da Espanha e do sul da França, verdadeira. A Catalunha é uma região da Espanha, que fala o catalão, ele está na parte leste da Espanha e no sul da França. Embora tenha identidade cultural própria, o povo catalão possui uma língua original espanhol? Não, a língua dele é o catalão. Apesar da Espanha falar o espanhol em geral, mas o que eles detestam mais na Catalunha, lá em Barcelona, é você dizer que eles são espanhóis. Então você já descarta essa daqui, o 2. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Embora tenha identidade própria, o povo possui uma como língua original. Então essa daqui está meio confusa. Vamos aqui para 3. Outro motivo que faz com que a Espanha não reconheça a Catalunha como um estado independente envolve o fator econômico. Catalunha é a terceira maior província espanhola? Não. Se ele falar no aspecto econômico, ela seria a primeira. Se ele falar no aspecto de quantidade de quilômetros, ela seria a 7. Apesar de ser uma província pertencente à Espanha, a Catalunha é uma região com autonomia política, pode ser o próprio parlamento correto. São corretos só A1, tá certo? Nós temos A1, nós temos A2 e A4. Por que A2 está correto? O original espanhol é na própria Espanha, tá certo? Eles possuem a língua dele própria, mas na Catalunha, mas a língua oficial da Espanha é o espanhol. Essa também está meia confusa. Fica muito a desejar, porque se torna quase que decoreba. Então não se preocupa se vocês também tiverem dificuldade. Você está vendo aqui na correção, que eu ainda estou fazendo uma releitura, apesar de várias leituras que eu fiz sobre ela, tá certo? Então seria 1, 2 e 4, letra C. Quinta. Sobre o povo cigano na Europa, marque a alternativa correta. É outra também que acaba sendo um forma decorebe, porque ela está só com datas, com números. E aí fica meio difícil. Mas vocês estão aptos e dá para responder. Mas vamos lá. Vamos lá para a letra D. Os ciganos, embora seja ainda muito discriminado e visto como os indesejáveis pela Europa, possuem estado independente com corpo político unificado localizado próximo das regiões da Eslovênia e da Romênia? Não. Eles são discriminados, indesejáveis, é um povo que nem eles, nem ninguém, o historiador, sabe a origem de onde eles vieram, mas eles chegaram à Europa lá no século XIII. Então eles nem definem se é 1200, porque um século é 100 anos, então ele não sabe se foi no início, foi no meio ou foi no fim. E que eles é originário do Oriente Médio. E eles não estão distribuídos por vários países da Europa, parte da Alemanha, dali, certo? E que eles vivem dentro da comunidade lá, dentro do país, mas não tem nenhuma autonomia. Letra C. Apesar dos ciganos estarem sempre associados ao estilo de vida, nômades, ou seja, migrando de uma área para outra, 95% dos ciganos europeus têm moradia fixa, eles não têm moradia fixa. Apesar que na Europa é o local onde os nômades vivem, onde os ciganos vivem menos no estilo nômade, ou seja, migrando de uma área para outra. Mas não chega esse índice 95. Aí vem a letra B. Apesar de ter sido vítima da perseguição ao longo do século XIX e XX, atualmente o povo cigano encontra-se em situação favorável? Não. Ele é uma minoria, então ele não se inclui, ele não vive favorável. Então essa daqui já descarta. A resposta é a letra A. As comunidades ciganas são uma das minorias que mais sofrem com o racismo na Europa, desde a sua chegada no continente europeu, partindo do Oriente Médio por volta do século XIII. Letra A. Sexta. Sobre os rongias, marque verdadeiro ou falso. Aqui é outro grupo minoria, também de difícil a gente ter os dados dele. Por quê? Porque também ninguém sabe o histórico desse povo. Tanto é que ele você não sabe nem quem são os seus descendentes, mas piores do que os ciganos. Mas vamos lá tentar responder. A origem ainda é amplamente debatida, olha aqui. Eles afirmam serem indígenas do estado de Rakhine, mas os outros apontam que são budistas de origem bengala, que emigraram para Mianmar durante a ocupação britânica. Se você pegar para procurar na internet com algum dado, realmente vai ter isso aqui, mas só que eles não dizem que eles são budistas, eles dizem que eles são o quê? Muçulmanos. Então é falso por causa da palavra budista. Então a primeira é falsa. Cerca de 1 milhão de pessoas dessa minoria, a maior comunidade do mundo, vive em Mianmar, verdadeiro. Pois predominante cristão? Não, Mianmar não é cristão. Eles são budistas. Daí existe um forte conflito entre esse povo de Mianmar. Por isso que lá o conflito é grande. Porque Mianmar são cristãos e eles são dados como, não é isso, islâmico. Então é falso.
No país, eles são proibidos de se casar ou de viajar sem a permissão das autoridades. Porém, têm o direito de possuir terras ou propriedades, que faz com que os Rohingyas se concentram no estado de Rakhine. Bem, se eles são minoria, é porque eles são podados de seus direitos. Então, aqui está dizendo que ele tem o direito de possuir terra ou propriedade. Eles não têm, nem podem votar, avalie tem propriedade física. Então, é falso. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Mas a primeira eu tenho certeza que é falsa. A segunda é falsa. Eu vou nas alternativas. Qual é que a primeira é falsa? É a letra B. Então, todas vão ser falsas. A última. Houve uma intensa migração de cerca de 370 mil budistas de Mianmar para Bangladesh nos últimos anos. Eles vieram, sim, migraram nos últimos tempos, mas, está dizendo que eles são budistas, e na verdade eles são budistas. Então, todos estão falsos em decorrência de uma única palavra. Aqui na uma, porque diz que eles são budistas, tá certo? Aqui porque diz que Mianmar são cristãos. Aqui porque diz que eles têm direito à propriedade. E aqui porque diz que eles são budistas. 7. Analise as alternativas sobre os aspectos físicos da Europa e marque F para a alternativa errada e C para as corretas. O território europeu está localizado em sua maior parte na zona climática temperada do norte, entre o trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Verdadeiro. A Europa é cortada pelo trópico de Câncer e lá em cima pelo Círculo Polar Ártico. Então, seu território, a maior parte está na área temperada do norte e no Ártico. Outra, com área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a maior extensão territorial em todos os países. Eles têm realmente 10,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas ele não é a maior extensão territorial, ele é um dos menores. O maior cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, para sua extensão territorial. O maior continente é a Ásia, depois você tem quem? A América, depois você tem a África, depois é que vem a Europa, aí depois você vem quem? A Oceania. Então ele não é um dos maiores, por isso que é fácil. Na Europa está localizado o menor país do mundo, o Vaticano, com extensão territorial de 0,44 km², verdadeiro. O Vaticano é uma cidade, na verdade não se torna nem uma cidade. O Vaticano é uma igreja, tem menos de meio quilômetros quadrados. E aí está dentro, está enclausurado dentro do país da Itália. Foi o governo italiano que lá no período medieval passou, né, isso para entrar para a Idade Média, dizendo melhor, passou, né, isso para a Igreja Católica. Então ele tem 1000 habitantes, vocês terem uma ideia. Só vive lá o pessoal ligado à religião católica, tá certo? Ou então funcionário da Igreja Católica. Próxima. O tipo de relevo predominante no território europeu são as planícies, com altitude de 340 metros, verdadeiro. Aí predomina as planícies. Nós estamos falando muito quando nós falamos da introdução sobre a Europa, né, no aspecto físico, que o pessoal vive desenvolvido nas planícies. Letra E. A Escandinávia é a região geográfica da Europa, cuja localização é a porção leste do território, e os países integrantes são Rússia, Ucrânia e Romênia? Não. Por que não são isso? Porque ele não está na parte leste. A Escandinávia está na parte oeste. E ela não é formada pela Rússia e pela Ucrânia. Ela é formada pela Dinamarca, por Luxemburgo e a Suécia. Tá certo? Então a resposta é falsa. Então a resposta correta, pegando C, C e E, é a letra B. Oitavo. Leia com atenção as afirmativas seguintes. Localização das maiores reservas petrolíferas do mundo. Homogeneidade de línguas e religiões. Existência de povos sem territórios nacionais. Predomínio de estruturas políticas arcaicas e tradicionais. Caracteriza a atual situação do Oriente Médio. Então vamos lá. Primeira. Localização das maiores reservas de petróleo do mundo, sim. É no Oriente Médio, que é uma região da Ásia, não é isso? Onde está localizada a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, Kuwait. São os países minúsculos, mas que têm as maiores reservas de petróleo do mundo. 2. Homogeneidade de língua e religião, não. Ali é heterogeneidade de língua. Ali você tem várias, tem o árabe, tem os persas, acabamos de falar dessa minoria que vive lá, falamos do povo curdo, e você ali é o berço das 3 grandes religiões monoteístas. É nesse local ali do Oriente Médio que surgiu, não é isso? As 3 religiões monoteístas. E que você ainda tem religiões politeístas. Você tem ali o cristianismo, você tem o islamismo, não é isso? 4. Predomínio de estrutura política arcaica e tradicionais, verdadeiro. Acabamos de falar que ali os países são democráticos, né? Isso ainda tem países que a população não tem direito de votar, aonde o Estado,
O político é o mesmo que se chama teocracia. O chefe político é o mesmo religioso, tá certo? Então, predomina todas essas características. Então, o Oriente Médio seria a letra C. Porque, 1, localização na maior reserva de petróleo do planeta, né? Isso. 3, existência de poços em territórios nacionais, falando dos pessoal curdo. E predomínio de estrutura arcaica e tradicionais, que acabamos de falar. Então, a 8ª é a letra C, falando sobre o Oriente Médio. E 9ª, que seria a última, vem lá. A maior parte da sua população vive no meio rural, embora existam grandes cidades. A urbanização é lenta, é um imenso mosaico étnico com estruturas sociais arcaicas. Possui o maior rebanho bovino do mundo, mas muito mal aproveitado. Entre as suas paisagens geográficas destaca-se o Planalto do Deccan. O país que ele se refere é a Índia, gente. A Índia, a maior parte da sua população vive no meio rural. É um país com 1.350.000.000 de pessoas. Como ele não é altamente industrializado, ainda tem mais ou menos aí uns 700 milhões de pessoas morando na zona rural. E o processo de urbanização é lento, porque apesar de ter algumas cidades, Mombaim, algumas cidades que são gigantescas, com 15, 17 milhões, mas falta toda a infraestrutura. É o mesmo mosaico étnico com estruturas sociais arcaicas verdadeira. Esse mosaico você tem lá ali, você não migra da Índia, da zona norte para a zona norte, não, da região norte para o sul, porque tu não sabe o que é que eles falam. Você tem ali 50, 60 línguas dentro de um único país, certo? Então é um mosaico louco. Cada região, apesar de predominar o hindu, mas tem um monte de variedade étnica ali. Social também arcaica, ela é dividida um pouco estratificada por camada. Camada privilegiada que está no topo. Lembra aquele negócio que você estuda da história, da pirâmide, na base vai indo até em cima chegar ao topo? Pois a Índia continua daquela maneira. Tem uns que são considerados que não têm direito ao trabalho público, que não pode participar de parte cultural de uma determinada área, que não pode ser funcionário público, que não pode morar em determinado bairro. Então é a divisão, a estratificação, onde você não tem uma ascensão social. A ascensão social lá é determinada pelas castas. O país é dividido em várias castas. Casta embaixo, no meio, intermediário e no topo. A do topo é privilegiada e a que tem embaixo não tem direito a nada. E aí o país se mantém nessa estratificação, não modifica, tá certo? Então nós estamos falando da Índia. Gente, essa é a atividade. Peguei 9 questões, não são fáceis. Então se vocês tiverem dificuldade, não se preocupa, que é normal, porque a maioria dessas questões elas são muito rebuscadas. Você precisava de uma leitura bem maior sobre aquele assunto para falar. É só você lembrar dessa última questão, da penúltima questão que eu falei para vocês. Então, se você não responder, acertar tudo, não tem problema. Faça a releitura novamente, dá uma olhadinha e não se preocupa que é isso mesmo, certo? Bom final de semana e até a próxima aula.